A noite estava fria, mas não tanto quanto a confusão que gelava a espinha da nossa protagonista, de Ju. Ali, sob a luz fraca de um poste, estava Rei Seonbei, o cara mais enigmático da faculdade, segurando a mão dela com uma firmeza que ela não esperava. Bêbado, vulnerável, ele tinha acabado de pedir para ela ficar, só mais um pouco. E o coração da Ju, que deveria estar gritando perigo, estava curioso. Ela respira fundo, tentando colocar ordem no caos. Seonbei, você tá bêbado, ela diz, a voz um pouco trêmula. Se você continuar agindo assim, as pessoas vão ter a ideia errada sobre a gente. O que você quer de mim, afinal? A pergunta sai mais direta do que ela pretendia, carregada de toda a frustração e confusão das últimas semanas. Rei, que até então parecia estar em outro planeta, se inclina na direção dela. O rosto dele fica a centímetros do dela, e por um segundo, Ju prende a respiração, achando que ele vai beijá-la. Mas o que ele diz é 1000 vezes mais chocante. Com uma voz baixa, quase um sussurro quebrado, ele confessa: é que você nunca se apaixonaria por mim. E então, como uma marionete cujas cordas foram cortadas, ele simplesmente desaba. O corpo pesado dele cai para frente, e Ju, pega de surpresa, se torna o apoio dele. A cabeça dele repousa no ombro dela, num abraço desajeitado e inconsciente. O cérebro da Ju entra em curto-circuito. O quê? O que ele acabou de dizer? Ela pensa, paralisada. A revelação a atinge como um soco no estômago. Então, ele se aproximou de mim porque tinha certeza que eu nunca ia querer nada com ele? É isso? Uma pontada de decepção a atinge, mas ela logo a sufoca. Ah, quer saber? O que eu estava esperando, afinal? Enquanto ela tenta processar essa lógica bizarra, percebe que Rei apagou de vez. Ele é muito mais fraco para a bebida do que ela imaginava. Com dificuldade, ela o ajeita, tentando fazê-lo andar. Seonbei, acorda, a gente precisa voltar. Mas ele mal reage. E é nesse exato momento de vulnerabilidade que o perigo real aparece. Uma voz chama ao longe. Rei Seonbei! Ju se vira e vê Jua, a garota que se declarou para ele, procurando por eles. Ju está prestes a gritar. Ei, estamos aqui! Mas uma mão de repente cobre a boca dela com força. Rei, que parecia estar em coma alcoólico, desperta com os olhos arregalados, cheios de pânico. Não, ele sussurra, a voz rouca e urgente. Não diga a ela que eu tô aqui. Ju fica sem entender nada, mas concorda com a cabeça. Ele a solta e os dois se escondem nas sombras enquanto Ju passa por eles, frustrada. Quando o perigo passa, Ju se vira para ele, incrédula. Por quê? Ela claramente estava te procurando. Por que você não resolve isso de uma vez e dispensa a garota? Rei olha para o chão, a expressão dele é sombria, quase torturada. Porque eu acho que ela vai se declarar para mim. Ju revira os olhos. E daí? É só dizer não. Aliás, você sabe que ela me odeia agora porque eu me meti na última vez, né? Você acha que eu não sei? Ele responde, a voz carregada de um peso que ela não compreende. Ele finalmente a encara, e a vulnerabilidade nos olhos dele a desconcerta. Mas, eu não posso dispensar ninguém. Eu tenho que dizer sim. A mente da Ju volta no tempo, para uma conversa anterior onde ele disse algo parecido, a peça que faltava no quebra-cabeça. Ele não estava brincando, ele estava falando sério. Desesperado, ele dá um passo à frente. A voz é um apelo. Ju, você pode só me ajudar sem fazer perguntas? Do mesmo jeito que eu te ajudei antes? Por favor. Ela nunca o tinha visto assim. O todo-poderoso, frio e indiferente Rei Seonbei parecia quebrado, desesperado. E contra todo o seu bom senso, contra o alarme de bandeira vermelha que soava em sua cabeça, ela não consegue dizer não. Tá, tanto faz, ela resmunga, tentando parecer irritada, mas a decisão já estava tomada. Como eu posso ajudar? Na manhã seguinte, a ressaca do retiro universitário paira no ar,
Guiju está na cozinha com Taera, a caloura genial, preparando uma sopa para curar os bêbados. As duas conversam e Guiju descobre que Taera é muito mais legal do que ela imaginava. No meio da conversa, um detalhe a intriga. O anel não mostra nenhuma avaliação para Taera. Curiosa, Guiju pergunta se ela tem namorado. Taera sorri e diz que não, que nunca se interessou muito por namoro porque é super apegada à irmã mais velha. E aí a ficha cai para Guiju. Sem ex-namorados, sem avaliações. Simples assim. A conversa leve é brutalmente interrompida por Sang-sun, outra colega que entra na cozinha. E aí, Taera, nem mesmo o Ryu Senbei faz seu tipo? Ela pergunta, fofoqueira. Taera ri e diz que não. E é aí que Sang-sun, sem a menor noção do caos que está prestes a causar, solta a bomba. Ah, que pena! Muita gente gosta dele. Inclusive, acabei de ver uma garota se declarando para ele lá fora. O mundo de Guiju para. A concha de sopa que ela segurava cai no chão com um barulho metálico ensurdecedor. O quê? Ela gagueja, o rosto pálido. Você disse que tem alguém se declarando para ele agora? Sim, diz Sang-sun, animada com a fofoca. Tem até uma multidão em volta. O pedido desesperado de Ryu da noite anterior ecoa na mente de Guiju. Me ajude sem fazer perguntas. Ela entende. Aquele era o pedido. Era para isso. Sem pensar duas vezes, ela se vira e dispara para fora da casa. Enquanto ela corre, a voz de Sang-sun explicando o maior mistério da faculdade para Taera parece segui-la. É que tem um boato. Dizem que o Ryu não consegue dizer não. Qualquer uma que se declara, ele aceita. Estranhas, mulheres mais velhas, stalkers, qualquer uma. Por isso os namoros dele nunca duram. Ele não sente nada por elas. E às vezes, elas nunca falam mal, porque seria humilhante demais admitir que ele só as namorou por pena. Para elas manterem o orgulho, ele precisa continuar sendo o cara legal. A verdade atinge Guiju com a força de um trem. A avaliação de meia estrela, os relacionamentos curtos, o desespero na noite anterior, tudo faz sentido. Ela chega do lado de fora e a cena é exatamente como Sang-sun descreveu. Uma garota tímida, segurando flores, na frente de um Ryu de ressaca e visivelmente desconfortável. Uma multidão em volta gritando, aceita, aceita! O olhar de Ryu encontra o dela por uma fração de segundo, e ela vê o mesmo pânico da noite anterior. Ela não hesita. Movida por uma lealdade que ela mesma não entende, Guiju corre e se joga na frente de Ryu, abrindo os braços como um escudo humano, bloqueando a garota da confissão. Desculpa, cheguei tarde, ela ofega. Ryu, visivelmente aliviado, age rápido. Ele a puxa para trás, envolvendo-a em um abraço protetor por trás. Ele se inclina e sussurra em seu ouvido, a voz cheia de um alívio genuíno. Guiju, por que demorou tanto? Achei que você não vinha. A multidão fica em silêncio, chocada. A garota com as flores parece que vai chorar. Guiju, sentindo o calor do corpo dele contra suas costas e a firmeza das mãos dele, sabe que precisa terminar o que começou. Ela respira fundo, agarra as mãos dele para se firmar e, com a voz mais alta e clara que consegue, faz um anúncio que vai abalar a universidade inteira. A partir de agora, se alguém quiser chamar o Ryu Senbei para sair, vai ter que pedir a minha permissão. Ela faz uma pausa dramática, sentindo todos os olhares sobre ela. Porque a gente tá namorando. No momento em que as palavras "a gente tá namorando" saíram da boca da Guiju, o mundo pareceu congelar. Mas para entender como nossa protagonista chegou nesse ponto, se declarando a namorada do cara mais complicado da faculdade, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para a noite anterior. Ali, na penumbra do retiro, depois de Guiju concordar em ajudar Ryu, ele finalmente revela seu plano desesperado. Você poderia garantir que ninguém me chame para sair? Guiju pisca, confusa. O quê? Como eu vou fazer isso? As pessoas te chamam para sair a cada 5 segundos. E então, ele solta a proposta mais absurda que ela já ouviu. Finja ser minha namorada. Assim, as pessoas vão parar de dar em cima de mim. O cérebro da Guiju trava. Ele só podia estar brincando, mas a expressão no rosto dele era mortalmente séria.
Ela tenta argumentar. Isso é meio extremo, não acha? E se você quer tanto uma namorada de mentira, por que não pede para uma das garotas que realmente gostam de você? Por que eu? A resposta dele é um soco no estômago da lógica dela. Porque, Jiju, você não gosta de mim. Ele a encara e, pela primeira vez, ela vê uma vulnerabilidade crua em seus olhos. Você pode achar que eu tô louco por pedir isso, mas, pelo menos, você não vai se machucar com isso. Jiju recua, balançando a cabeça. Desculpa, mas eu não posso fazer isso. Por que eu deveria fingir ser sua namorada? Isso é muito estranho. Ela se vira para ir embora, mas a voz dele a para. Jiju, ele soa derrotado. Tenho certeza que você já percebeu, mas eu tenho muita dificuldade em dispensar as pessoas. Eu até tranquei a faculdade por 1 ano por causa disso. Ele se abre completamente, a voz baixa e cheia de uma dor genuína. Eu tenho tentado melhorar, mas não consigo sozinho. Ficar nervosa com uma confissão é uma coisa, mas ter que dispensar alguém e magoar os sentimentos da pessoa, isso me assusta ainda mais. Eu sei que é ridículo, mas é o quão desesperado eu tô. Uau! A honestidade dele a pega de surpresa. Ele estava sendo completamente sincero, mas antes que ela pudesse processar, ele joga a carta final. Eu não tô te pedindo para fazer isso de graça. Ele a encara. Held captive by a mad love. Você é a autora, não é? O coração da Jiju para. Como? Como ele sabia? Eu vi o livro entre seus prêmios no restaurante dos seus pais, ele explicou. E a mente dela é inundada por uma memória. Raiu no restaurante, sua mãe orgulhosamente apontando para o livro na prateleira e dizendo, minha filha que escreveu. Ele sabia o tempo todo. Lembra que eu disse que esse livro foi o motivo de eu ter entrado no curso de dramaturgia? Ele continuou, pegando o celular. Ele mostra a ela fotos. A versão de pré-venda do livro dela. A primeira edição autografada. E até mesmo um chaveiro de algemas que ela mesma fez para um sorteio de fãs no ensino médio. A ficha cai com a força de um meteoro. Ele não era só um fã. Ele era, basicamente, o fã número 1 dela. Um fã de carteirinha. E então vem a proposta de verdade. Então aqui está a minha ideia. Por que você não publica um spin-off do seu livro ou um livro novo com a Xin Yang? Eu posso te oferecer um contrato de exclusividade. Jiju começa a tremer. Xin Yang era uma das maiores editoras do país. Era o sonho de qualquer escritor. Por que você iria tão longe por mim? Ela gaguejou. Ele dá um pequeno sorriso, o primeiro genuíno que ela vê. Bem, como eu disse, eu sou um grande fã seu. O coração dela dispara. A proposta era insana, mas a oportunidade era única. Você me ajuda e eu te ajudo. É uma situação onde todo mundo ganha. Não é um bom negócio para você também? E na cabeça dela, a matemática era clara. Era melhor que bom. Fingir um namoro com o Seonbai? Quão difícil poderia ser? Ela precisava de um emprego para pagar o Min-jae de volta, de qualquer forma. E, mais importante, era a chance de uma vida. Ela respira fundo, a determinação tomando conta do seu rosto. Ok, eu topo. Eu vou escrever um novo livro e vou fingir ser sua namorada. O que nos traz de volta ao presente. Jiju, nos braços de Rael, acaba de anunciar o namoro para uma plateia chocada. Min-jae, que assistia de longe, parece confuso, mas comenta com um amigo que sempre teve uma queda por ela. A fofoca se espalha e logo eles são arrastados para um jogo de queimada em dupla. As regras? O cara protege a garota e os dois precisam ficar conectados fisicamente o tempo todo. A situação é o auge do constrangimento. Jiju, que estava ansiosa sobre o namoro falso, percebe que não é tão ruim, até que uma bola vem voando em sua direção. Rael reage por instinto, bloqueando a bola com a mão e puxando-a para perto para ver se ela está bem. O gesto, que deveria ser de um namorado, só os deixa mais sem graça. Do outro lado da quadra, Joá e suas amigas observam, desconfiadas. Eles não parecem meio estranhos? Acabaram de começar a namorar, mas estão sem graça demais um com o outro. Será que eles estão mesmo juntos?
Um veterano ouve a fofoca e grita: Ei, Rael! Essas garotas não acreditam que vocês estão juntos. É melhor você provar. A multidão entra em polvorosa. Prova! Prova! Beija ela! Jiju entra em pânico. Um beijo? Sem chance. Mas ela sabe que precisa fazer algo, e rápido, para calar os boatos antes que eles comecem. Não precisa de beijo, a gente pode provar de outro jeito, ela grita. Eu sei um segredo do Rael Senhonbai que ninguém mais sabe. Ela se vira para ele, a mente a 1000 por hora. O que só uma namorada saberia, ela pensa, desesperada. Seu anel mágico se ativa, mostrando as avaliações das ex dele. Mas nenhuma delas é útil. Não consigo parar de pensar naquela noite. Ele é um garotão. Quero sentir o cheiro da pele dele para sempre. Nada. As avaliações são inúteis. E é quando o verdadeiro ataque vem. Juá, com um olhar venenoso, aponta para a mão de Jiju. Espera um pouco. Esse anel não é do seu ex? Por que você ainda está usando se está namorando o Rael Senhonbai? O silêncio cai sobre a quadra. Todos os olhos se voltam para o anel. Os sussurros começam. Ela ainda não superou o ex? Que bandeira vermelha! Será que o Rael sabe disso? Rael tenta intervir. Deixa eu explicar. Esse é só o anel favorito dela, não significa nada. Mas Jiju a interrompe. Com uma frieza que ela não sabia que possuía, ela encara Juá e a multidão. Você tá certa. É do meu ex. O choque é geral. Mas Jiju não terminou. Ela usa sua dor real para construir a mentira perfeita. Vocês todos se lembram do incidente do meu laptop, certo? O culpado me seguiu até em casa naquela noite, e eu poderia ter me machucado seriamente. E desde então, eu não me sinto segura. A multidão começa a murmurar, agora com pena. É por isso que eu usava o anel, para fingir que tinha um namorado e me manter segura. Ela olha para todos, a performance da sua vida. Mas, agora, ela diz, puxando o anel do dedo, eu não preciso mais disso. Com um movimento rápido e decidido, ela o arremessa. O pequeno anel de metal voa pelo ar e cai com um splash no riacho ao lado da quadra. Os olhos de Rael se arregalam em choque. Jiju se vira para ele e se agarra ao seu braço, encostando a cabeça no ombro. Porque, agora, eu tenho o Senhonbai ao meu lado. A multidão explode em suspiros e aplausos. A prova foi dada, o boato esmagado. Mas enquanto todos celebram o novo casal, um único pensamento de puro terror ecoa na mente de Jiju, enquanto ela vê as ondulações na água onde o seu poder acabou de afundar. Meu Deus! O que eu faço agora? Ela acabou de jogar seu superpoder, sua única bússola para navegar no desastroso mundo dos relacionamentos no fundo de um riacho. Tudo por uma mentira. Enquanto ela sorri, tremendo, os sussurros da plateia confirmam que seu sacrifício valeu a pena. Ela jogou o anel no rio mesmo? Nossa, então não era importante para ela. Acho que eles estão namorando de verdade. A performance foi um sucesso. Rail se inclina e sussurra, a voz cheia de uma preocupação genuína. Jiju, eu achei que aquele era seu anel favorito. Tudo bem jogar fora assim? Mal sabe ele. A multidão, convencida, parabeniza um novo casal e decide que a melhor forma de comemorar é com muita, mas muita bebida. A cena corta para horas mais tarde. A noite caiu e a casa do retiro está silenciosa, exceto pelos roncos dos estudantes desmaiados de tanto beber. Mas Jiju não está dormindo. Movida por uma missão secreta e desesperada, ela se levanta. Equipada como uma caçadora de tesouros noturna, luvas de borracha da cozinha, uma pinça de churrasco, botas e uma lanterna do depósito. Ela volta para a cena do crime, à beira do riacho. A água está gelada, a escuridão é quase total e a tarefa parece impossível. Eu tenho que encontrar, não importa como, ela pensa entrando na correnteza fria. Aquele anel barato, que antes era uma lembrança de um ex-namorado lixo, agora era seu amuleto da sorte, a chave para tudo.
Mas procurar um anel pequeno num rio à noite é como procurar uma agulha num palheiro. O desespero começa a bater. Será que eu vou conseguir achar antes do amanhecer? Enquanto ela se concentra, varrendo o leito do rio com o facho de luz, uma sombra surge atrás dela. Jiju se vira e solta um grito abafado. É Rail. O susto a desequilibra. Ela tropeça numa pedra e cai de costas na água gelada. Antes que ela possa reagir, ele grita, "Cuidado!" e mergulha atrás dela. Em segundos, ele está segurando ela, o corpo dele servindo de escudo contra a correnteza, ambos completamente encharcados. Rail Sanbei? Ela gaguejou, chocada. Ele a ajuda a se levantar, a preocupação estampada em seu rosto. Você tá bem? Jiju, ainda tentando recuperar o fôlego, pergunta: O que você tá fazendo aqui a essa hora? Se me matou de susto! Rail não responde com palavras. Ele simplesmente enfia a mão no bolso da calça molhada e tira algo. Ele abre a mão e, sobre a luz da lua, brilhando na palma dele, está o anel. O anel dela. Eu estava procurando por isso. Ele diz, a voz calma. Você também não é? Jiju fica sem palavras. O queixo dela cai. Xiongbe? Você... A ficha cai com a força de uma avalanche. Ele não apareceu por acaso. Ele estava ali o tempo todo, procurando o anel dela. Eu sei que era o seu favorito, ele disse, limpando o anel na camisa. E você pareceu chateada depois, então... A mente dela entra em parafuso. Por quê? Por que ele se importa? Ele é o cara de meia estrela, o rei das bandeiras vermelhas. Ele deveria ter ficado com raiva por ela usar um anel do ex enquanto fingia ser namorada dele. Mas em vez disso, ele lembrou do que ela disse, que era seu anel favorito, e passou sabe-se lá quanto tempo na água fria e escura para recuperá-lo para ela. Ela olha para as mãos dele e a pele dos dedos está toda enrugada pela água. Ele estava ali há muito tempo. Uma onda de gratidão a invade, tão forte que quase a derruba. Com a voz embargada, ela sussurra, Obrigada, muito obrigada. De volta à casa, depois de se secarem, Jiju procura um lugar para dormir, mas seu colchonete já foi ocupado. Quando ela está prestes a se resignar a dormir num canto qualquer, Rail, já deitado no chão, dá um tapinha no espaço vazio ao lado dele. Sem jeito, ela aceita e se deita. Mas o sono não vem. Ela se vira e observa Rail dormindo ao lado dela. Por quê? Por que o Xiongbe é tão bom para mim? Ela se pergunta. Não é como se eles estivessem namorando de verdade. Será que ele é sempre assim com todo mundo, inclusive com as ex-namoradas? Ela se dá conta de que está tão acostumada a vê-lo cercado pelas janelinhas de avaliações negativas que agora, sem elas, ele parece um pouco solitário. Ela balança a cabeça, se repreendendo. Pera, o que eu tô pensando? Eu tô amolecendo só porque não vejo mais as avaliações dele? Não posso esquecer que ele só tá me usando para se livrar de uma situação chata. Não significa nada. Justo quando ela decide parar de pensar nisso, Rail se mexe durante o sono e vira o corpo todo na direção dela. De repente, o rosto dele está a centímetros do dela. O coração de Jiju dispara. Ele está tão perto. Ela prende a respiração, o rosto queimando. E então, ele se aproxima ainda mais, resmungando algo incompreensível, e o braço dele roça o dela enquanto ele se aninha mais perto do travesseiro. Ei, você tá perto demais! Ela sussurra, em pânico, mas então ela para. Algo tá errado. Ele tá suando e a respiração parece ofegante. Ele não tá bem. Com o coração na mão, ela estende a mão e toca a testa dele. Ele tá queimando em febre. A culpa a atinge como um raio. A água fria do rio. Ele ficou doente por causa dela, por causa do anel estúpido dela. Droga, eu preciso pegar um remédio para ele, ela pensa, tentando se levantar.
mas no instante em que se move, a mão dele dispara e agarra seu pulso com uma força surpreendente. Ele a puxa para baixo, na direção dele. Seus olhos abrem, mas estão vidrados, perdidos na febre. Diju, eu tô com muito frio. Você pode só me abraçar assim por um instante?